Oi, tudo bem? Sou Vale. Como você está? Vamos dar continuidade à nossa leitura da Bíblia. Nós estamos lendo agora o livro de Juízes. Esse é o segundo episódio nosso lendo o livro de Juízes. Hoje nós iremos ler do capítulo 6 ao capítulo 10. Se você não viu antes o vídeo anterior, vai no vídeo lá na playlist no YouTube que está lá, capítulo 1 ao 5 do livro de Juízes. Bom, lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo para mais pessoas terem acesso ao conhecimento que nós aprendemos e também para que outras pessoas possam nos ensinar. Deixe seus comentários com suas reflexões e pensamentos e curte o vídeo. Vamos parar de enrolação e vamos às nossas reflexões da leitura do capítulo anterior. O que nós podemos ver? Que as tribos de Israel em geral têm novas conquistas. Só que, um belo momento, a tribo começou a vacilar, fazer coisas erradas perante as leis que Deus tinha colocado. Então o anjo aparece e repreende os israelitas e fala: continua seguindo as instruções de Deus, continua fazendo aquilo que Deus ordena. Só que o que nós podemos ver? Que é uma nova geração, é um povo que não, sim, provavelmente foi ensinado, foi passado de pai para filho, de geração em geração. Porém, o povo não se lembra, Aquela coisa assim, não aconteceu comigo, então vou lembrar das obras de Deus para quê? Vou fazer o que eu quero, o que eu bem entendo, bem dizer, foi isso. Só que numa dessa, eles começaram a servir outros povos. Ou seja, a nação de Israel era uma 12 tribos que eram totalmente suficientes, totalmente poderosas, dominadoras, e passaram a servir outros povos. Por quê? Começou a vacilar nas orientações de Deus. Só que o que aconteceu? Deus levantou pessoas para livrar as tribos da servidão e instruir, segue as leis de Deus. Essas pessoas estavam orientando. Agora, beleza. Vamos levar toda essa reflexão. Eu vou dar uma limpada aqui porque tá calor aqui. Vamos agora seguir a reflexão para a nossa vida prática. Sabe quando a gente começa a conquistar aquilo que nós queremos? Começamos a conseguir nossos sonhos, e a gente vacila, começa a fazer, vou usar uma palavra bem portuguesada, eu começo a fazer merda, começo a fazer só coisa errada. Aí do nada aparece alguém e fala: você tá fazendo isso errado, você tem que melhorar nisso, você não acha que é muito vacilo isso? O que nós podemos ver? Que pode dizer que seja Deus enviando alguém ali, porque assim, Deus usa qualquer meio para falar com a gente. Lembra da questão de aprender a escutar a voz de Deus? Então, tá muito ligado a isso. Então, o que nós podemos ver nesses últimos capítulos? Que o povo vacilou e deixou de seguir as orientações de Deus. E começou a se lascar por causa disso. Começou a voltar a ser escravo, a servir as outras nações. As nações com uma nação tão poderosa que é a nação de Israel. Então, essas foram as reflexões de manter a constância e consistência em seguir as instruções de Deus, que foi pouco a pouco. Lembra que é sempre de glória em glória. Nada vai ser de um dia para o outro. Por quê? Tem muitos aprendizados que precisam ocorrer no meio do caminho, muito benefício às outras pessoas e por aí vai. Então agora vamos iniciar nossa leitura, vamos equipar aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa interpretação. Lembrando que não há uma interpretação 100% certa ou errada, ou só aquele tipo de interpretação, porque se a gente parar para pensar, cada versículo da Bíblia tem os capítulos, tem um livro, tem um capítulo e tem um versículo. Dá para tirar uma profunda interpretação de cada versículo. Então, por isso que nós aqui do programa gostaríamos que você
escreva aí seus comentários do que você pensa, do como você interpreta também, para que nós possamos aprender. Vamos lá, respira. Livro de Juízes, capítulo 6. Servidão sob os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu à mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar. Nem a eles, nem aos camelos entravam na terra para o destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha só, tá vendo? Uma nação tão poderosa foi sugada. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem, profeta, aos filhos de Israel, que lhe disse assim. Que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel do Egito. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos os oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E a vós disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Abiesrita e Gideão, seu filho. Estava molhado o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vá nesta tua força e livrais a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Olha só, o que nós podemos dizer? Deus usa o menor. E ainda Deus, se você pede para ele mostrar, ele mostra. Lembra do espelho, olha nos capítulos anteriores aí. E então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs numa açafate e caldos pôs numa panela, e trouxeram até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e o bolos asmo e põe-os sobre esta penha e verte o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e o bolo asmo. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e o bolo asmo. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: Ó Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e ele chamou:
Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje esta está em Ofra dos Abiesitas. E aconteceu, naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e ofereças em holocausto, com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez essas coisas? E os esquadrinharam, e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez estas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contenderás vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto, se é Deus por si mesmo. Contenda, pois derribaram o seu altar, pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contende contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram e puseram seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, a qual tocou a buzina, e os Abiesitas se ajuntaram após dele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após dele. Também enviou mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se has de livrar a Israel por minha mão, como os tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e a secura sobre toda a terra, então conhecerei que has de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e de orvalho do velo exprimiu uma taça cheia d'água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Capítulo 7. Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Herode, na maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, volte, e vá-se apressadamente nas montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali tos provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os odres do cão, esse porás à parte, como também toda aquela que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que
lamberam, levantando a mão à boca, trazendo homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas à tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. Só uma pausinha. Isso aqui é pra gente ver que Deus ele faz o impossível, porque tinha muita gente. Só que pro povo, se o povo ganhasse, falar, foi por minha mão, é por minha força, eles não iam glorificar a Deus. Então Deus reduziu os recursos, que foi as pessoas, de tal maneira que a glória dele vai se manifestar agora. Vamos lá, que agora é pancadaria, agora é treta. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 13 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E ainda temes descer? Desce tu e teu moço porá ao arraial, e ouvirás o que dizem. E então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço, pura até ao extremo dos sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos, em multidão, e eram inumeráveis, os seus camelos como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevado torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas e as feriu, e caíram e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidos. E respondeu o seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, e cântaros vazios com tocha neles acesas. E disse: Olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu, e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vos tocareis a buzina ao redor de todo o arraial. E direis pelo Senhor a Gideão: Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam, ao extremo do arraial, ao príncipe da vigília da meia-noite, havendo-se já posto os guardas, e tacaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam e exclamaram: Espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um ao seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 das buzinas, e o Senhor tomou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até aos limites de Abel-meola, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Asser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes a água até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-bara e ao Jordão, e prenderam os 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram o lagarto Zeeb. E perseguiram aos midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Olha só, pancadaria rolando! Com menos gente, tá vendo? A glória de Deus é perfeita, é magnífica. Gideão, capítulo 8. Gideão apazigua as Efraimitas e mata os reis dos midianitas.
Então os homens de Efraim lhes disseram: Que é isto que nos fizeste, que não me chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém, ele lhe disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão aos príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais podia o lugar fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com 300 homens que com eles estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo, que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zebá e Zalmuna, reis dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da mão de Zebá e de Zalmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército. Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão a Zebá e a Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel, e falou-lhes da mesma maneira, e os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido, pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zebá e Zalmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens. Todos os que ficaram no exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Nobá, e Jogbea, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zebá e Zalmuna, porém ele os perseguiu, e tomou presos a ambos, os reis dos midianitas, a Zebá e a Zalmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joá, da peleja, antes de nascer o sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, a qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciões, 77 homens. Então veio os homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zebá e a Zalmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo: Está já a palma da mão de Zebá e Zalmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens, já cansados? E tomou os anciões daquela cidade, e espinhos no deserto, e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote, e derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zebá e a Zalmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Qual tu? Tais eram eles, cada um ao parecer como filhos de um rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos da minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesse deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jeter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os, porém o mancebo não arrancou-a da sua espada, porque temia porquanto ainda era mancebo. E então disse Zebá e Zalmuna: Levanta-te tu, e comete-nos por qual o homem tal a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão e matou Zebá e a Zalmuna, e tomou as luetas que estavam aos pescoços dos seus camelos. O que é lueta, eu também não sei, porque eu não lembro do significado se eu pesquisei, mas Google, o que é lueta? Escreve aí. Vamos lá. Gideão recusa governar, faz um efode e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhe disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais a Gideão: Uma petição vos farei: dai-me cada um de vós os pendantes do seu despojo, porque tinha pendantes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: De boa mente as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendante no seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro.
afora as luetas, e as cadeias, e os vestidos de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um efode, e pô-lo à sua cidade, em Ofra. E toda Israel que se prostituiu ali após dele, e foi por tropeço, e Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos. Aí é gente, hein, que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estavam em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiasitas. E sucedeu que, quando Gideão falou-lhe, os filhos de Israel se tornaram, e se prostituíram após dos Balaíns, e puseram a Baal-Berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber de Gideão, conforme a todo o bem que ele usara em Israel. De novo, o povo esqueceu que Deus livrou eles. Vamos ver o que vai acontecer, né? Capítulo 9. Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos da sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai da sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual a melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, que é Gideão, dominem sobre vós, ou que o homem sobre vos domine. Lembra-vos também de que sou osso da vossa carne, lembra-se vós também que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todas as cidades de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou após Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com eles alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. A parábola de Jotão. E dizendo a Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhe: Ouve-me a mim, cidadão de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém, a oliveira lhe disse: Deixaria eu minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: Deixaria eu a minha doçura e meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre vós. Porém a videira lhe disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, a ir a labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram aos espinheiros: Vem tu e reina sobre nós. Olha a interpretação como é necessária de quem vai reinar sobre quem, tá? E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungires rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro que consuma o cedro do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade obraste fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme ao merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós,
e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, e mataste seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre a cidade de Siquém, porque é vosso irmão. Pois, se em verdade e sinceridade usaste com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma a cidade de Siquém e a casa de Miló e a casa de Milo, e saia fogo da cidade e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque seu irmão, e a conspiração de Gaal. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e a cidade de Siquém, e os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubbaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todos aqueles que passavam pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém. E os cidadãos de Siquém se fiaram dele, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa dos seus deuses, e comeram e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: Quem é Abimeleque, e quem é Siquém, para que o servíssemos? Não é porventura filho de Jerubbaal, e não é Zebul o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Pois por que razão nós serviríamos a ele? Ah, este povo estivera na minha mão, e eu expeliria a Abimeleque. E a Abimeleque se disse: Multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que estiveste contigo, e põe emboscadas no campo. E levantando-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade, e eis que, saindo dele, e o povo que tiver com ele contra ti, faz-lhe como alcançar a tua mão. Abimeleque vence Gaal e os siquemitas. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, e puseram emboscadas a Siquém, com 4 bandos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cumes dos montes Zebul. Ao contrário, lhes disse: A sombra dos montes vês por homens. Porém Gaal ainda tomou a falar, e disse: Eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca com aquele... Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca com a qual dizias: Quem é Abimeleque, para que servíssemos? Não é este porventura o povo que desprezastes? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista da cidade de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expeliu a Gaal e os seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo e disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos, e pôs emboscadas no campo, e olhou, eis que o povo saía na cidade, e levantou-se contra eles, e os feriu, porque Abimeleque e as tropas que com quem havia
deram nele de improviso e pararam à entrada na porta da cidade. E as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade e matou o povo que nela havia. Assolou a cidade e a semeou de sal. O que, ouvindo todo cidadão da torre de Siquém, entraram na fortaleza em casa do deus Birete. E aconteceu, e contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém, que haviam congregado, subiu, pois Abimeleque ao monte de Zalmon, ele e todo o povo que com ele havia, e Abimeleque tomou a sua mão machados e cortou um ramo da árvore e o levou, e pô-lo sobre seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: O que me viste fazer, apressai-vos a fazê-lo, assim como eu. Assim, pois, também, todo o povo, cada um cortou o seu ramo, e seguiram a Abimeleque, e puseram junto da fortaleza, e queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Então Abimeleque foi-se a Tebés, e sitiou a Tebés, e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte, e todos os homens e mulheres, e todos os cidadãos das cidades se acolheram a ele, e a fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre, e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para queimar a fogo. Porém, uma mulher lançou uma pedra de uma moto sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Pedrada forte, hein? Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse: Desembanha a tua espada e mata-me, para que se não me diga de mim, uma mulher o matou. E o seu moço a atravessou e ela morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito ao seu pai, matando seus 70 irmãos. Como também todo o mal os homens de Siquém fez sobre a cabeça dele. E a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal, veio sobre eles. Tá vendo? É uma paradinha assim, ó. Você faz o mal hoje, não vai acontecer nada. No momento. Depois, a gente vê o que acontece. Então, tudo que você faz, uma hora volta. Então, faça o bem. Procure fazer somente o bem. Capítulo 10. Tola e Jair, juízes dos israelitas. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puva, filho de Dodó, homem de Iscar, e habitavam em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. E depois dela se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, que chamavam Avote Jair, até ao dia de hoje, os quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon, servidão sobre os filisteus e os amonitas. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalim e a Astote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-os em mão dos filisteus, e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura dos egípcios e dos amorreus, dos filhos de Amon e dos filisteus, e dos sidônios, dos amalequitas e dos moanitas, que vos oprimiram quando a mim clamaste, não vos livrei eu, então da sua mão? Contudo, vós me disseste a mim, e serviste outros. Contudo, vós deixastes a mim, e serviste outros deuses, pelo que não vos livrei mais.
Andai e clamai aos deuses que escolheste, que vos livrarem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faze-me conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres neste dia, e tirás os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel congregaram e se puseram no campo de Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Lembre-se de deixar seus comentários com suas reflexões, com seus pensamentos, para que nós também para que nós também aprendemos. Não, português, minha cabeça tá 1000 por hora. Para que nós também possamos aprender, ok? Então, vejo você numa próxima. Até mais.